Alô, amigos do Esporte a Motor? Quando não é a Ferrari, é o piloto que entrega uma vitória de mão beijada para o rival. A batida de Leclerc com um terço de corrida na 18ª volta, quando liderava o GP da França, e a consequente vitória de Verstappen fez a vantagem do líder do campeonato saltar de 38 para 63 pontos. Agora a Fórmula 1 chega à Hungria para o último GP antes da parada de férias de quase um mês até o GP da Bélgica no final de agosto. Hungaroring é uma pista travada e a corrida costuma ser disputada sob a temperatura mais elevada de todo o campeonato. Mas quando chove, as corridas ficam sempre muito divertidas. E aqui vamos nós para o nosso 13º pré-GP do ano, que, como você bem sabe, tem o apoio do Petronas Cintium com tecnologia Cooltech e do BRB, o Banco de Brasília, que abraçou o automobilismo. Uma das cidades mais bonitas da Europa, Budapeste, que é resultado de uma fusão de 3 cidades, Óbuda, Buda e Peste, desde que a Hungria se tornou um governo autônomo do Império Austro-Húngaro. É a 6ª cidade mais visitada do continente e um dos 20 maiores destinos turísticos do mundo. Óbuda ficou esquecida no tempo. Hoje só se considera Buda e Peste, interligadas por 8 pontes que cortam o Danúbio, o segundo rio mais longo da Europa, depois do Volga, na Rússia. O Danúbio tem mais de 2.800 quilômetros de extensão, desde a sua nascente na Floresta Negra alemã até desaguar no Mar Negro, na Romênia. A imponência de Budapeste tem muito a ver com essas pontes. E a mais antiga delas tem menos de 200 anos, concluída em 1849. Ela é conhecida como Ponte das Correntes e suas torres de sustentação recebem uma iluminação especial que é responsável pelo dito popular que considera Budapeste como a Paris do Leste. A cidade de Budapeste tem menos de 2 milhões de habitantes, mas considerando-se toda a área metropolitana, ultrapassa os 3 milhões. É ainda a única capital do mundo que possui águas termais. A cidade conta com aproximadamente 125 nascentes que produzem 70 milhões de litros de água termal por dia, com temperaturas sempre acima dos 40 graus e até o máximo de 58 graus. Existem as termas públicas, sempre visitadas por muita gente, e vários hotéis de luxo, principalmente os mais antigos, fazem de suas próprias termas uma eficiente atração para clientes. A Hungria toda tem mais de 1.500 spas, incluindo o segundo maior lago termal do mundo, o Evis, que tem 38 metros de profundidade. Mas é o primeiro onde se pode nadar, porque no maior de todos, o Frying Pan, que fica na Nova Zelândia, a água é quente demais para nadar. Fazendo fronteira com 7 países, Eslováquia, Ucrânia, Romênia, Sérvia, Croácia, Eslovênia e Áustria, os húngaros não têm um litoral para chamar de seu, mas tem um que não é bem um mar, porque é de água doce, mas que é o maior lago da Europa, chamado Balaton, mas apelidado carinhosamente pelos locais de Mar Húngaro. Aconselhado por um amigo húngaro, eu já estive lá. Local de hotéis agradáveis, muita gente passeando no verão, bares e restaurantes, tudo com cara de praia. Mas ele é mais conhecido mesmo pelos locais dos banhos medicinais, de água tão densa que as pessoas precisam fazer força para afundar. A água é escura, o cheiro de enxofre não é agradável, mas você se sente muito bem depois de algum tempo por ali. A Hungria é um país de riquíssima história, terra que deu ao mundo nada menos do que
13 vencedores do Prêmio Nobel, além de invenções curiosas e extremamente importantes para a humanidade. Querem ver uma? A caneta esferográfica foi criada lá. A lâmpada elétrica de criptônio, o cubo de Rubik e o primeiro helicóptero funcional. No pré-GP do ano passado tem mais sobre a Hungria e Budapeste. Aqui embaixo, na descrição, você pode acessar o link para ver tudo de novo. E a Fórmula 1, como vai? Para a Red Bull, cada vez melhor. Mas para a Ferrari, quando parece que a disputa entre Verstappen e Leclerc vai esquentar, algo acontece. Em Imola, por exemplo, Leclerc deu uma rodada quando lutava com Pérez pelo segundo lugar. Na Espanha, motor estourado quando ele liderava a corrida. Em Mônaco, uma atrapalhada estratégica da Ferrari tirou Leclerc da ponta e o deixou em quarto lugar. No Azerbaijão, mais uma vez na liderança, e o motor foi para o espaço. No Canadá, o problema foi ele ter que trocar componentes do motor e largar na última fila. Ainda chegou em quinto. Na Inglaterra, deu Ferrari, mas com Sainz. E o clima ficou até ruim, porque Leclerc se sentiu prejudicado na estratégia. E agora na França, quando tinha um carro superior e só aumentava a vantagem, escapou da pista sozinho, bateu e viu Verstappen abrir mais 25 pontos na tabela do campeonato. Leclerc é o piloto que tem mais poles, 7 no total contra 3 de Verstappen. Na contagem das vitórias é o inverso, 7-3 para o holandês. Pode-se dizer que Leclerc deixou de marcar 92 pontos entre erros de pilotagem, quebras ou falhas estratégicas. Considerando-se que Verstappen também foi obrigado a abandonar 2 das 3 primeiras corridas, o normal seria os dois estarem com pontuações bem parecidas nessa altura do campeonato. Mas a batida na França foi a que Leclerc mais sentiu. Como ele mesmo disse, quem comete esse tipo de erro não merece ser campeão. O circuito de Hungaroring mede 4.381 metros e tem 14 curvas. Uma reta que não é das mais longas e raros pontos de ultrapassagem. Não poderia ser diferente. Na média, o circuito tem uma curva a cada 313 metros. Imagine um circuito permanente, feito para corridas, mas com os carros usando uma configuração semelhante à que se usa nas ruas de Mônaco. Mesmo sendo uma das corridas mais quentes da temporada, às vezes a chuva dá as caras, mesmo que seja por pouco tempo. Foi assim no ano passado. A chuva caiu pouco antes do início da corrida e a primeira largada foi aquela confusão toda com as batidas de Bottas, Norris, Pérez, Verstappen, Leclerc e Stroll. Veio a bandeira vermelha e uma cena inusitada. Lewis Hamilton, de repente, se viu largando sozinho na pista, ainda de pneus intermediários, enquanto todos os outros pilotos foram para os boxes, já trocando pneus para a pista seca. Este ano a previsão é de chuva no sábado, chance grande, de 80%, até que seria bom para embaralhar as cartas na classificação e deixar um grid bem misturado. No domingo pode até chover, leve de manhã, mas o sol volta a brilhar na hora da corrida. E aí, dá-lhe calor. Não é tão raro a Hungria ter um vencedor surpresa. A história registra vários casos. O Jenson Button venceu seu primeiro grande prêmio em 2006 e esta foi também a única vitória da Honda em sua segunda fase na Fórmula 1. Na primeira, que foi lá nos anos 60, ela havia ganho 2 vezes, uma com John Surtees e outra com Rich Ginter. Em 2008, a Hungria assistiu à única vitória do finlandês Heikki Kovalainen, então correndo pela McLaren. Em 2015, Sebastian Vettel venceu em seu primeiro ano fora da Red Bull e ainda se adaptando à Ferrari. E no ano passado, uma inesperada vitória do francês Esteban Ocon, a primeira da equipe Renault com o nome de Alpine.
O Brasil tem uma história curiosa no GP da Hungria. As 3 primeiras edições foram vencidas por brasileiros. As 2 primeiras com Piquet, em 86 e 87, e com Senna, em 88. O Senna voltou a vencer em 91 e 92. Em 2002 foi a vez de Rubinho Barrichello. E em 2008, o Felipe Massa estava a 3 voltas de uma vitória tranquila quando estourou o motor da Ferrari. Isso acabaria sendo determinante na decisão do título, que ele perdeu por 1 ponto para Lewis Hamilton na última corrida do ano em Interlagos. Outro momento importante para o Brasil, mas de muita tensão, foi em 2009, quando Felipe Massa foi atingido por uma mola que se soltou do carro de Barrichello durante a classificação. Desacordado, o Massa foi bater violentamente na barreira de pneus. Ficou alguns dias em coma no hospital de Budapeste, onde fez uma primeira cirurgia e depois veio fazer uma segunda cirurgia no Brasil. Esse acidente quase acabou com a carreira dele, mas a Ferrari o confirmou para o ano seguinte, dispensando Kimi Räikkönen. Foi também em Hungaroring que Barrichello, já correndo pela Williams, fez uma extraordinária ultrapassagem sobre Michael Schumacher, que estava na Mercedes. O alemão espremeu Rubinho no muro em plena reta dos boxes e, por milagre, não aconteceu um acidente a 300 km por hora. Esta será a 37ª edição de um grande prêmio que entrou no calendário em 1986, quando o país ainda fazia parte da chamada Cortina de Ferro, formada pelos países comunistas dominados pela então União Soviética. E desde então, nunca deixou de ser disputado. Lewis Hamilton é quem mais venceu na Hungria, 8 vezes. Ninguém tem mais de 8 vitórias em um mesmo circuito. Michael Schumacher venceu 4 vezes e Ayrton Senna 3. Nelson Piquet, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Mika Häkkinen, Jenson Button e Sebastian Vettel venceram 2 vezes cada. Max Verstappen lidera com a confortável vantagem de 63 pontos sobre Charles Leclerc, 233 a 170. O piloto da Ferrari se manteve na vice-liderança, mas volta a ser ameaçado por Sérgio Pérez, agora 7 pontos atrás apenas. Carlos Sainz está em quarto com 144, mas agora com apenas 1 ponto a mais que o brilhante George Russell, talentoso e consistente. Lewis Hamilton, que na França completou 300 GPs, também subiu bastante e agora soma 127 pontos. Depois dele vem Lando Norris com 70, Esteban Ocon com 56, Valtteri Bottas com 46 e Fernando Alonso com 37. São os 10 maiores pontuadores do ano. A vantagem da Red Bull na tabela dos construtores também é folgada. 82 pontos sobre a Ferrari. O placar, 396 pontos contra 314. A Mercedes AMG Petronas, que fez um pódio duplo na França, agora soma 270. Mudança importante na 4ª colocação. A Alpine ultrapassou a McLaren numa disputa bem apertada. No momento, 93 pontos contra 89. Do 6º ao 8º lugar, nada mudou. Sem pontuar na corrida passada, Alfa Romeo, Haas e Alfa Tauri seguem nas mesmas posições. A Aston Martin marcou 1 ponto com Lance Stroll e está na penúltima posição com 19 pontos, apenas à frente da Williams, que tem 3 pontos. O Band Esportes transmite as 3 sessões de treinos livres, as 2 da sexta-feira, às 9 e ao meio-dia, e as de sábado, às 8 da manhã. Lembrando que entramos no ar 10 minutos antes. A classificação acontece às 11 da manhã de sábado, e aí começamos 10h30 pela Band e pelo Band Esportes. No domingo, a largada do GP da Hungria acontece às 10, mas você já sabe que entramos no ar falando de Fórmula 1 desde as 9 para São Paulo
e algumas outras praças, e desde 9h30 para todo o Brasil. Na segunda-feira temos o Batendo Roda com Rubinho Barrichello às 18 horas. E vamos falar também, claro, da corrida dele na Stock Car em Interlagos. Depois da Hungria, vem as férias de verão da Fórmula 1, que dura 3 semanas. Na quarta semana, o pessoal já volta a trabalhar para a corrida da Bélgica, que acontece dia 28 de agosto. Vamos sentir falta? Vamos. Mas principalmente os mecânicos merecem um descanso. Então, meus amigos, como sempre, fica aqui o meu muito obrigado por acompanharem o Pré-GP, e eu peço para não se esquecerem nos likes e os comentários aqui no nosso canal. Eu sei que muitas vezes a gente curte o conteúdo de um canal, mas não se inscreve. Já aconteceu comigo, ou por esquecimento, ou por pressa mesmo. Mas isso dura alguns poucos segundos. É só clicar aqui no botão da inscrição e ativar o sininho para você saber quando chega um conteúdo novo. Isso é extremamente importante para todos nós que procuramos levar o automobilismo até vocês. Eu peço desculpas pela minha voz rouca, desde o Grande Prêmio da França ela está assim, já foi difícil até levar a transmissão até o final. Não sei se vocês perceberam que eu falei bem pouco, mas é isso. Peço desculpas, mas aqui tá, conseguimos fazer mais um Pré-GP, o 13º do ano. Então, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau!